Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da minissérie Prisma, que a diretoria não vê. Estou aqui com a minha sócia, Verônica Guimarães, e hoje nós iremos falar sobre o ponto cego do diagnóstico. Nos episódios anteriores, nós conversamos sobre 2 desafios que fazem parte da rotina da alta gestão. O primeiro desafio é uma tomada de decisão mais assertiva, baseado em dados e indicadores. E o segundo desafio foi pautado no orçamento. Quando nós paramos para olhar somente a última linha, seja se nós ficamos dentro do orçamento ou fora do orçamento. E vejam que esses 2 desafios impactam diretamente no jeito que nós fazemos gestão. E no terceiro episódio, nós iremos conversar sobre o ponto cego do diagnóstico. Se nós não conseguirmos ter clareza nos números, ou como tratar os números, quais são os números que eu quero, focado mesmo em conectar essas informações com o orçamento, eu vou chegar no diagnóstico correto na minha instituição? Não, definitivamente não. E quando nós falamos em diagnóstico, muitas pessoas imaginam que é o processo simples de encontrar os problemas. Nossa, nunca tinha parado pra pensar nisso, muito bom. E até umas pessoas falam, vir aqui como outras pessoas vêm e dizer tudo isso que está acontecendo de errado, eu também sei o que está acontecendo de errado aqui. Uma enfermeira falou isso pra mim e eu nunca mais esqueci. Só que um bom diagnóstico vai muito além disso. Eu até babei com a sua fala. Fiquei até chocada. Um bom diagnóstico vai muito além disso. Ele cria novas informações e novas formas de olhar o mesmo problema ou o mesmo desafio sobre uma nova perspectiva. Um bom diagnóstico revela o que já estava presente na operação, mas que ainda não tinha sido percebida sobre um novo prisma, sobre uma nova forma de olhar. E esse é talvez um dos maiores pontos cegos da gestão hospitalar. E muitas vezes também eu vou ousar dizer que é por isso que muitas pessoas dizem que consultoria é tudo igual, que consultoria não resolve o problema, porque nós estamos só fazendo levantamento de percepções sobre o ponto de vista de quem já está dentro do problema. E aí, isso vira a falácia que nós comentamos, olhar sintomas e não identificar a causa raiz. Faz sentido? E aí, o que acontece é que o hospital tem muitos dados, então nós podemos dizer que o problema raramente será a falta de dados, mas talvez seja a forma como você está olhando para esses dados, como você está olhando para os desafios, como você está encarando os problemas que já existem nas suas instituições. E é comum a gente ouvir que falta informação para tomar decisão, ou que a decisão foi tomada, mas não de forma assertiva. E olhando para isso, nós podemos afirmar, aí olhando para tudo que todos os hospitais que nós visitamos, os diagnósticos feitos, este é realmente o problema? Vou dizer que talvez não. Né? Porque aí eu vou deixar com que as pessoas também cheguem nas suas conclusões. Porque hoje os hospitais, como você disse, produzem muitas informações, produzem muitos dados. Mas é essa clareza e essa conexão. Então, pode ser que tenha indicadores. Mas quais são as informações que esses indicadores estão querendo nos passar? Não faz gestão. Não, né? Os números, eles não vão falar sozinhos por si. Eu acredito na frase, contra fatos não há argumentos. Mas eu preciso avaliar esses fatos e trazer argumentos que sustentem tomadas de decisões financeiras, assistenciais. E são essas informações que vão trazer, de fato, como eu vou gerenciar o meu estoque, como eu faço o processo de compras, como eu gerencio a minha farmácia e os meus suprimentos. E aí eu remeto isso à pergunta do episódio anterior, quando você trouxe, né? Como eu correlaciono a última linha do meu orçamento. Eu não olho a última linha do meu orçamento. Eu tenho que olhar um todo. Eu tenho que observar.
por que eu tive perca? Ou quais foram as percas? Você trouxe um ponto no episódio anterior que foram compras emergenciais. Por que eu estou comprando tanto emergencial? Entende? Porque não é só um fato. São vários, é uma somatória de. E hoje os hospitais têm essas informações. Então, o desafio é transformar tudo isso em inteligência para a tomada de decisão quando eu faço um diagnóstico. Então, um diagnóstico assertivo, ele vai conseguir conciliar essas informações e usar a ferramenta diagnóstico do jeito certo e ele deixar de ser um ponto cego. Nossa, você foi falando, me veio aqui várias coisas na cabeça. Quando a gente fala sobre fazer um diagnóstico e mapeamento de risco para tomar decisões estratégicas, muitas pessoas falam já ouvi falar nos congressos, mas eu já tenho um sistema de gerenciamento. E aí, eu vou colocar uma interrogação. Sistema de gerenciamento do que especificamente você está falando? E para quê? E para quê? Porque gerenciar o estoque é uma coisa. Gente, eu tô babando muito, eu tô tão chocada com as coisas que você tá me falando que eu tô babando todo momento aqui, tá vendo? Esse episódio tá realmente chocado pra mim. Tá de babadeiro. Tá aqui, ó. Vou terminar esse episódio tomada lavada. O que é isso? Se eu não... É isso que acontece. A gente toma uma lavada do sistema, toma uma lavada porque eu não consigo atender o paciente, né? A gente perde de lavada, entendeu? Porque o sistema, ele gerencia o que é tangível dentro da instituição. Estoque, o que eu preciso fazer transferência, o que são bens da instituição. Mas a tomada de decisão, o gerenciamento mesmo, ele não está dentro do sistema. Ele precisa ter uma metodologia do gestor. Ele pode estar conectada ao sistema, como nós fazemos hoje aqui com os nossos clientes. Mas dizer que eu tenho um sistema que gerencia o estoque, me dá e faz a tomada de decisão, faz a gestão, eu acredito que isso é um problema muito grande que corrobora com tudo isso que você trouxe dentro dessa primeira pergunta e dessa resposta que você trouxe aqui. Pensa na IA, que hoje as pessoas falam tanto. Amo ChatGPT, Cloud, hoje a gente usa o Cloud para gravar as coisas, enfim, para transcrever. A IA é um exemplo disso. Adianta eu ter uma boa IA se eu não faço uma boa avaliação técnica do que a IA está me entregando? Ela é muito inteligente, muito mesmo. Ela tem uma capacidade de processamento de dados que hoje um ser humano não tem. Mas adianta eu pegar a capacidade de processamento de dados delas e não fazer uma avaliação estratégica para a tomada de uma decisão? Não. Não é ela que vai tomar a decisão para mim. Ela me ajuda com dados para eu ser mais rápida e assertiva. Hoje ela faz com que acelere os meus processos. E é isso que tem dentro dos sistemas, dentro dos hospitais. Os sistemas me ajudam a acelerar respostas para aquilo que eu fazia manual. Então, de vez eu ter calhamaços de papéis, quando eu estou, de vez de escrever nos prontuários, tá lá no sistema, eu consigo usar palavras de busca para conseguir chegar numa informação mais rápido, para eu conseguir fazer monitoria de estoque, para eu conseguir fazer as baixas, rastreabilidade, uso de RFID. Você bem específico em você vai acelerar processos, vai diminuir que eu dependa tanto de questões operacionais e de pessoas. Mas isso isoladamente não funciona. Eu preciso ainda ter diagnósticos precisos para que todo esse restante funcione, seja efetivo. Porque se eu não vou dar um diagnóstico, vou pegar o exemplo que você trouxe no primeiro episódio, ampliar a avaliação farmacêutica de prescrição. Eu posso ter um sistema muito bom para fazer avaliação farmacêutica de prescrição. Posso usar IA associada, que hoje muitos hospitais usam. Mas se eu não tiver ali um diagnóstico efetivo que conseguiu mostrar para mim quais são as características das minhas clínicas, eu vou conseguir ter protocolos assertivos? Não, vai continuar fazendo mais do mesmo. Se eu não tenho protocolos assertivos, logo, vai impactar na minha redução de custo? Vou continuar fazendo só para a ONA ver, só para entregar o resultado. E aí, 100% sem resultado. A gente falou do episódio 2 agora. Eu vou linkar lá no episódio 1 com essa pergunta. Se eu não consigo reduzir os meus custos, eu avaliei dados de maneira correta? Eu vivi todos os pontos cegos até chegar em
não deveria ter aumentado a avaliação farmacêutica de prescrição dessa forma. E aí, talvez, olhando para a pergunta central desse episódio, né, o que o diretor não vê, ele vê a porcentagem que a operação entrega. 100% de avaliação de prescrição efetuada. Mas, por trás disso, quais são especificamente os resultados? Quais os entregáveis dessa avaliação de prescrição? O quanto melhorou para o meu paciente? Farmácia clínica existe para cuidar de paciente, não existe para avaliar a prescrição. E não adianta me falar, eu levei segurança para o meu paciente, tá? Como e qual? Qual o impacto disso? Seja específico e dizer, hoje as pessoas discutem tanto falar sobre farmacoeconomia. Tá, e qual é o diagnóstico que você está rodando para você conseguir ver o nível de percentual de farmacoeconomia da sua instituição? Um diagnóstico bem estruturado, ele não vai procurar quem é o culpado. Se foi a farmácia que deixou de fazer, se foi suprimentos, ou se foi a diretoria que deu a orientação errada. Um diagnóstico bem estruturado, ele vai procurar o entendimento. O objetivo de um diagnóstico bom, talvez esse seja um dos nossos diferenciais, não é dizer que está certo ou que está errado, mas é entender como é que funciona a operação. O que você já tem hoje? Qual que é o seu arroz com feijão? O que você faz muito bem feito? Vai valer a pena ampliar a avaliação farmacêutica de prescrição? Fazer perguntas como essa, entender o que já funciona muito bem, entender onde existe uma possibilidade de melhoria, onde existe um risco, onde dá para mitigar e implantar barreiras desses riscos e onde estão as oportunidades de ampliação, onde estão as oportunidades de melhorias, ou não, porque um diagnóstico também pode revelar isso. Olha, nesse processo você já é 100%. E tem algo que a gente aprendeu, né, quando a gente para pensar na questão mesmo do empreendedorismo, né, na posição de empresárias e gestoras, né, que se você não entender hoje o que você vem fazendo bem, quais são as suas fraquezas, que são os seus pontos de melhoria, quais as oportunidades, quais ameaças, sim, e aí o que eu tenho que parar de fazer para ir para o próximo nível, logo você não está conseguindo fazer um bom diagnóstico dentro da sua empresa. E aí, vou falar o que a gente falou no segundo episódio, que era sobre a meta e o sonho grande. Se eu não tenho a clareza desses 4 pontos ao fazer o diagnóstico, eu estou cada vez mais ficando distante do meu plano estratégico, da minha meta estratégica. E aí, como que eu conecto todas as áreas e as minhas equipes? Não conecta. Não conecta. Você vai continuar correndo atrás para juntar todos os fios soltos. E aí talvez vai chegar numa frase que nós também ouvimos muito, que existe problema entre farmácia e enfermagem, que o médico não aceita as intervenções, que a equipe médica não quer ver farmacêutico nem pintado de ouro lá. Existe! Que se você mexer nesse medicamento, eu vou colocar no prontuário que você é o culpado das consequências. A gente já viu isso. Não é uma coisa que vem aqui da minha cabeça. São relatos verídicos de quem trabalha na operação todos os dias. Então, a gente pode dizer que quando hoje nós estamos nas instituições, nós chegamos nessas instituições porque as instituições, elas prezam pela clareza dos processos. Com certeza. E não por alguém que está lá dizendo o que elas têm que fazer ou deixar de fazer. Porque a gente, por isso o prisma, porque nós como um prisma, batemos um eixo de luz e conseguimos expandir aquilo e falar, foi através desse diagnóstico estruturado que a gente conseguiu conectar todas essas informações. Exato. E além de não fazer os apontamentos só de erros, né, tá certo ou tá errado, procurar culpados, o nosso papel é sempre trazer as informações que normalmente elas estão dispersas pela instituição e que vão transformar essas percepções, né, as informações que estão dispersas, conectadas com os dados, para trazer uma visão clara do que a operação precisa entregar todos os dias para alcançar o sonho grande, o planejamento estratégico da instituição. Sem achismo, sem conclusões precipitadas, sem sobrecarregar a equipe que já está trabalhando lá, porque o diagnóstico acontece enquanto a operação está rodando. E essa é uma das premissas, não pode parar a operação. E sem uma solução pronta. Não existe receita para ter redução de custo, para ter ineficiência. Existe metodologia para chegar nos resultados, mas considerando que já existe.
que a gente vai de fato entrar e entender e compreender exatamente o que vem acontecendo ali naquela operação. Exato. E mais uma das coisas também, que é uma das coisas que a gente vê que faz diferença nos resultados, é acompanhar os resultados. Minha avó falava muito que santo de casa não faz milagre. E eu concordo com ela, infelizmente. Nós temos mentores, nós temos consultores, porque nós entendemos que sempre que eu tenho alguém me puxando para o próximo nível, eu reduzo meu tempo para alcançar esse próximo nível, para alcançar esse resultado, seja de faturamento, de lucro, de redução de ineficiência. E isso não acontece só aqui na Farminova. E se a pessoa ela tem a expertise, e a gente fala muito sobre isso, se fulano tem a expertise, por que eu vou gastar meu tempo estudando isso se eu posso dar o meu tempo para outras coisas? Exato. E aí, olhando para dentro de um hospital, se você tem alguém que já passou por isso, segurando na tua mão, enquanto você está passando por essa curva de aprendizado, com um bom diagnóstico feito, com um bom mapeamento de risco, com um plano claro de como chegar lá no seu plano estratégico maior, as chances de isso dar errado, elas são mitigadas. E ainda tem alguém acompanhando e segurando a sua mão para você passar por essa curva de aprendizado. Não tem como não ter resultados de transformação. E até porque se não tiver resultados de transformação aqui, nós nos comprometemos com isso enquanto empresa. Porque fazendo tudo isso, seguindo tudo isso, o resultado é inevitável. Então, Verônica, se a gente pudesse tirar de uma mensagem central desse episódio, se a gente pudesse não, né? Então, o que a gente deixa de mensagem central nesse episódio, que conecta com os outros dois, é que um bom diagnóstico, para acontecer, nós precisamos ter dados realmente efetivos e não um monte de dados soltos. E, acima de tudo, conseguir fazer uma análise estatística e estratégica dessas informações. E aí eu consigo trazer isso para um bom diagnóstico. Com certeza. Então, se a sua instituição já produz esses dados, talvez a pergunta mais importante não seja quais as informações ainda faltam, mas sim, qual é o diagnóstico assertivo e preciso que é necessário na instituição para que a gente consiga chegar nos resultados que nós desejamos lá no nosso planejamento estratégico. Que nós devemos transformar essas informações em decisões melhores. Faz muito sentido. E o Prisma ele foi desenvolvido exatamente para isso. Então, o Prisma, como bate aquele feixe de luz, traz essa clareza para organizar, interpretar e conectar as informações da operação, revelando de fato riscos, desperdícios e as oportunidades que muitas vezes ainda não foram mapeadas na instituição. E mais do que isso, acompanhando a implementação e as mudanças acontecerem com um especialista segurando a sua mão. Eu acho que isso... Porque eu entendo que isso tem muito valor. Concordo. E se você quiser conhecer melhor essa metodologia, acesse o link da nossa bio e venha fazer parte do time de gestores que já decidiram mapear a sua instituição e descobrir de fato qual é a clareza que faltava para o próximo nível da sua gestão. E clicando no link que está aqui nos comentários, você marca um horário diretamente com um dos nossos especialistas. Você já tem um pré-diagnóstico, isso sem custo nenhum para a sua instituição. E você já pode começar a dar um passo para enxergar a realidade da sua operação, que é de extrema necessidade. E nós podemos dizer aqui, então, concluindo, que o erro muito comum é deixar o diagnóstico para depois. Deixar essa oportunidade de identificar quais são as causas raiz para depois. Quando o diagnóstico ficar pronto, ou quando eu puder, eu faço. E acreditar que, por si só, esses problemas vão se resolver. Mas nós sabemos que isso é uma das crenças limitantes que podem estar atrapalhando a minha gestão, a sua gestão. Então, não vamos deixar com que esse ponto cego de diagnóstico atrapalhe o nosso próximo passo, o nosso legado, aquilo que nós estamos construindo no nosso dia a dia, enquanto profissionais da área da saúde. E no próximo episódio, nosso quarto episódio, final da nossa série,
nós iremos conversar sobre o ponto cego da execução. Então, veja, falamos sobre como tratar esses dados para ter uma decisão mais assertiva, falamos sobre orçamentos, falamos sobre diagnóstico e agora a gente vai falar sobre execução, que é sobre a ação. Exatamente. Então, ative aqui as notificações, clicando no sininho, deixe um comentário o principal insight que você tirou deste episódio. Já clica lá para você marcar um horário com um dos nossos especialistas e nós te encontramos no quarto e último episódio dessa minissérie. Tchau!